Acompanhei todas as paradas, né, bicho? Foi, Todas acompanhei. as paradas eu acompanhei. Agora, você só me mata uma curiosidade. Como é que o Pelé chegou? Qual foi o chaveco que ele jogou em você, que tu caiu no chaveco dele? Como é que o Pelé chegou? Falou de futebol, ele falou... Não, eu conheci. Só me mata uma curiosidade. Como é que o Pelé chegou? Qual foi o chaveco que ele jogou em você, que tu caiu no chaveco dele? Como é que o Pelé chegou? Falou de futebol, ele falou... Não, eu conheci fazendo aquela capa da manchete, que falava assim, minha liberdade vale ouro. Então tinha 4 mulheres vestidas de dourado. Era para ser uma loira, uma morena, uma ruiva e uma negra. Então a loira eu, a morena Luísa Brunet, a ruiva era a mãe da Ramona, esqueci o nome dela. Faz mal. E a negra que não quis fazer a foto com ele, não sei o motivo, não sei porquê. Daí botaram a Miss Brasil da época. E ele que inventou essa coisa, que ele queria todo mundo de dourado. A capa que saiu, eu estava sentado perto dele, ele estava todo o corpo virado perto de mim, com a mão em mim e tal. Então as pessoas queriam saber quem era aquela pessoa. Mas ele tinha feito várias fotos com a Luísa mais na frente, eu atrás, não sei o quê, mas aquela capa que saiu desse jeito. E logo depois ele saiu e convidou todo mundo para ir numa boate. Não sei, ali em Copacabana, acho que deve ser, sei lá, alguma boate ali. E eu falei para ele que eu era de menor, que eu tinha que ir com meu irmão, que eu morava em Bento Ribeiro, que eu não sei o quê. E aí, e que meus pais tinham que dar ok, e não sei o que lá. Eu acho que ele já achou aquilo muito estranho, porque eu era considerado símbolo sexual dos anos 80. Tinha tido uma capa anteriormente, que era eu de costas, dizendo símbolo sexual dos anos 80. E aí ele falou, acho que isso chamou uma atenção, sei lá, foi diferente. Mas depois disso daí, o que aconteceu? O clique mesmo, acho que aconteceu, foi na hora de ir embora, ele me deu um beijo quase na boca, assim, meio de lado, e meu coração meio que bateu forte ali. Eu falei, por que eu estou fazendo isso com esse cara bem mais velho do que eu, conhecido, quer dizer, não podia gostar de uma pessoa assim, não era uma coisa certa na minha cabeça, entendeu? Tipo, opa, não vai para esse lado. Só que ele insistiu, eu cheguei em casa, já tinha flores para minha mãe, ele mandava coisa para minha mãe, chocolate para minha mãe. Jogou certo, jogou certo, né? Jogou certo, brother. E ele começou a conversar muito com meu pai, e aí ele ligava dizendo, olha, ele fala sempre na terceira pessoa, o Pelé precisa sair para algum lugar, não sei o que, será que posso convidar sua filha para acompanhar, já que está todo mundo achando que o Pelé está namorando ela, então, e aí a mãe falou, vai. Ele já tinha conquistado a minha mãe, já tinha conquistado meu pai. Aí eu comecei aí, as pessoas cada vez falando mais, a gente não tinha ficado junto, depois de um mês mais ou menos que a gente começou a ficar junto. E isso foi, eu acho que eu fiz a capa em outubro, em fevereiro mais ou menos que a gente começou a ficar mais próximo. E aí quando eu fiz, quase fazendo 18 anos, que foi em março, que eu comecei a ficar com ele. Então eu fiquei dos meus 23 anos... dos meus 19 anos, 17 anos para os meus 23, foram 6 anos. Caramba! E eu me lembro que, pô, você foi apaixonada por ele, o Rabelo, ela foi apaixonada. Ela, quando separou, ela ficou muito triste, que eu me lembro que, pô, nós nos encontramos e ela estava tendo até ir para o psicólogo, e, porra, ela balançou o coração mesmo. E as pessoas falam, a Xuxa virou Xuxa quando o Pelé? Não, mentira. A Xuxa já era capa de revista. Pois é, e o Pelé, quando viu a isso. Xuxa mesmo, porque o Pelé era águia. Eu conheci o Pelé. Pelé era um cara, pô, inteligentíssimo. Na realidade, essa coisa de psicólogo que você falou foi que eu fiz por 2 meses. E foi por causa que meus pais se separaram. E, obviamente, juntou tudo. Mas eu já estava numa relação com ele que o Pelé é uma pessoa, como todo mundo que conhece, ele sabe, ele realmente tem dupla personalidade. Ele fala na terceira pessoa. Então, essa coisa de dizer o Edson, o Dico, o Pelé. Então, eu acho que eu me apaixonei muito pelo Dico, aquele cara que era muito chegado à família, que era a minha família, e era muito divertido, era muito... Agora, quando tinha essa outra coisa, me deu uma confusão, porque às vezes ele chegava e eu via marca de batom nele, eu falava... E ele falava, essas mulheres ficam querendo agarrar o Pelé. E eu falava... E eu, com pouca idade, eu não entendia direito isso. Eu achava isso normal, entendeu? Então, eu tive que me acostumar com uma coisa, porque, afinal de contas, é o maior ídolo do mundo, entendeu? Então, foi um negócio que, para mim, não foi uma
tarefa muito fácil. Dos meus 17 aos meus 23 anos. Você ficou quanto tempo com ele? Ficou 6 anos. Foi uma Então ele tinha uma pessoa jurídica, né? Então, que era o Pelé. É. Que aí